nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 3 opções de notebook para quem trabalha com design gráfico. Além disso, eu vou te falar quais são as configurações que você tem que se atentar, tem que levar em consideração quando estiver escolhendo o seu notebook para o seu trabalho como designer gráfico. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Fê, sou designer, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, eu decidi trazer esse vídeo aqui porque eu recebo muito essa pergunta. Fê, qual computador eu devo comprar? Ou qual configuração eu tenho que levar em consideração para comprar um notebook? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Já vou avisando que eu vou conversar com vocês hoje aqui sobre opções e configurações voltadas para sistema operacional Windows, tá bom? Todo mundo sabe que a Apple tem vários computadores que tem uma qualidade super boa para quem trabalha com design, mas como não é a minha realidade no momento, eu não tenho como fazer essas indicações e falar para vocês sobre isso. Então eu vou trazer aqui opções e a gente vai falar um pouquinho sobre as configurações mínimas para quem aí tem computadores com sistema operacional Windows. Tá bom. Bom, e o primeiro ponto para se levar em consideração para fazer essa análise é pensar aí quais são os programas que você mais utiliza. Aqui no vídeo de hoje eu vou levar em consideração os programas Illustrator e Photoshop, que é o que a maioria dos designers trabalha, mas se você trabalha aí com outros programas, outros tipos de programas, vale lembrar para você dar uma analisada nas configurações mínimas que esses programas exigem para que o computador possa suportá-los. Baseando-se nisso, de que a gente trabalha ali com o Illustrator e o Photoshop, o que a gente vai fazer? Vamos entrar no site da Adobe para ver quais são as configurações mínimas, os requisitos mínimos desses programas. E aí você está se perguntando, tá, Fernanda, legal que eu consigo acessar ali o site da Adobe, ver as configurações mínimas, mas eu não consigo entender muito daquilo ali, ou eu não sei muito bem o que eu tenho que levar em consideração para poder fazer a escolha do meu notebook. Calma que eu vou te dizer quais são. Você precisa levar em consideração o processador, a memória RAM, o disco rígido, o monitor e também a placa de vídeo. Anotou isso aí? Então bora falar mais sobre isso. No site da Adobe, nos requisitos mínimos ali para ter o Illustrator, ele fala o seguinte: em relação ao processador, ele acaba citando ali outros tipos de processadores, tá? Mas eu indico para vocês que seja a partir do i5, no mínimo um processador i5, i7 já é bem melhor, mas no mínimo um i5. E pra dar uma ideia aí pra vocês, eu já tive um notebook que era i3 e ele funcionava super bem. Hoje eu não tenho mais, né? Porque acabo usando outros programas para edição, Premiere e tudo mais, preciso de algo um pouquinho melhor. Inclusive também tô na busca aí de um notebook, por isso que eu tô trazendo também esse vídeo pra vocês, porque também tá aí nas minhas pesquisas. Então bora voltar lá aos requisitos mínimos do Illustrator. Em relação à memória RAM, aqui ele fala que 8 GB funciona, porém ele recomenda 16. Então se você tiver no mínimo aí 8 GB, já vai rodar o Illustrator. Se tiver 16 vai ser melhor ainda. Em relação ao disco rígido, é interessante que ele seja SSD, porque isso influencia na velocidade do computador. Sobre o monitor, uma resolução mínima necessária aí é de 1920 por 1080 pixels. E sobre a placa de vídeo, aqui nas recomendações do Illustrator ele fala que o mínimo é ter 1 GB, mas ele recomenda 4 GB. Então vai funcionar com 1 GB, se tiver 4 é o recomendável. E eu também separei aqui os requisitos do Photoshop, os requisitos mínimos do Photoshop, muito parecidos com o do Illustrator, vou mostrar pra vocês. Em relação ao processador, ele também acaba recomendando outro tipo, também recomendo que vocês levem em conta como base aí a partir do i5. Sobre a memória RAM, ele acaba recomendando a mesma que o Illustrator, o mínimo 8 e o recomendável ali 16 GB. O disco rígido ele também recomenda HD SSD e também sobre o monitor ali, né, o mínimo necessário 1920 por 1080 pixels. E a placa de vídeo ele também recomenda 4 GB de memória, assim como no Illustrator. Nesse caso aqui que a gente viu, então, o Photoshop e o Illustrator, eles acabam tendo os mesmos requisitos mínimos, né? Para que você possa utilizar os programas ali com tranquilidade no computador. Então eu aproveitei e montei uma tabelinha que vai te ajudar aí na hora que você estiver escolhendo o seu notebook. Então já aproveita, tira o print aqui da tela, não esquece também de já deixar o like, deixa um comentário para me ajudar aqui no canal. Você me ajuda daí e eu te ajudo daqui, beleza? E se você usa outros programas, vale a pena dar uma olhadinha. Por exemplo, o Premiere, você faz edição de vídeo, trabalha com outros tipos de programa, em design, enfim, dá uma olhadinha nas recomendações mínimas para que você possa escolher um notebook que consiga te atender aí nos programas que você mais usa. E agora que a gente já tem essas informações, já tem essa noçãozinha aí do que analisar, do que levar em consideração, a gente pode partir para as nossas buscas. Eu separei aqui 3 opções de notebook, tá? Que eu tava dando uma olhada na internet, achei interessante
e separei para mostrar aqui para vocês. O primeiro que eu separei é esse aqui da Lenovo. Ele tem processador i5, tem 8 GB de memória RAM, o que já é bom, né? Que é o mínimo recomendável lá pelo Illustrator e o Photoshop. O disco rígido aqui de 512 GB SSD, e o mínimo recomendado ali pro Photoshop era 100 GB, e esse aqui é 512, então já tá legal. O monitor, a resolução dele é 1920 por 1080, e a placa de vídeo dele tem 4 GB de memória. Então esse aqui, ele é um bem basicão que funciona, tá? Porque essas recomendações aqui estão dentro dos requisitos mínimos dos programas da Adobe, que é o Photoshop e o Illustrator que a gente tá analisando nesse caso. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês uma outra opção que eu separei. Esse segundo notebook aqui, ele é da Dell. Ele é um notebook mais gamer, tá? Então ele tem um visual diferentão, assim. E eu até nem fui muito, assim, pelo nome das marcas ou pelo estilo do notebook. Eu fui mesmo pelas configurações, que é o que interessa realmente ali para quem trabalha com design gráfico. Esse aqui, o processador é um i5, 8 GB de memória, tem disco rígido de 512 GB SSD, o mesmo que a gente viu na primeira opção de notebook que eu mostrei. O monitor 1920 por 1080 pixels, tá legal. A placa de vídeo desse aqui já é um modelo diferente, tá? É um modelo melhorzinho do que o da primeira opção que eu mostrei pra vocês. E tem também 6 GB, então ela acaba sendo um pouquinho melhor. A diferença entre esse e o anterior é realmente a placa de vídeo, tá? Essa acaba sendo mais potente. E assim, pessoal, a placa de vídeo tem um papel fundamental para que a gente possa utilizar os programas com tranquilidade. A placa de vídeo desempenha várias funções essenciais, principalmente para atividades relacionadas a gráficos. A função principal dela é processar e renderizar esses gráficos, imagens e vídeos. E ela assume a carga de processar tudo isso, aliviando a CPU, deixando a CPU livre aí para lidar com as outras tarefas computacionais que ela tem que lidar. Então é importante se atentar aí também à placa de vídeo, tá? Agora, outra opção de notebook que eu vou mostrar para vocês é uma opção da Avel. É uma marca que os designers, né, os colegas comentam muito bem sobre ela. Eu nunca utilizei, mas eu separei aqui essa opção para mostrar para vocês que eu achei ela bem interessante. Essa aqui já é uma opção mais top, tá? Então a primeira ali foi um computadorzinho ali que dá pra gente iniciar, a segunda um intermediário, e essa aqui é uma versão mais top. Esse aqui tem o processador i7, que já é maior do que os outros dois que eu mostrei pra vocês. Além disso, tem 32 GB de memória RAM, também é mais do que eu tinha mostrado pra vocês. A resolução do monitor 1920 por 1080 ali, pixels, tudo certo. Tem uma placa de vídeo GeForce de 6 GB. Ele tem uma placa de vídeo muito boa. Esse aqui, nessa configuração que eu tô vendo aqui, ele não vem no sistema operacional, mas também você consegue comprar e colocar no computador. Mas o restante das configurações dele aqui são muito boas. E além disso, você tem a opção de personalizar aqui conforme você quer o computador. Então você consegue personalizar de acordo com o que você deseja. É muito interessante, eu vou deixar o link aqui no box de informações de todos esses que eu tô mostrando, tá? Pra vocês darem uma olhadinha. Essa é uma opção bastante interessante, eu gostei muito dela e por isso que eu também tô trazendo aqui pra vocês. Bom, e é claro que isso que eu trouxe aqui pra vocês são alguns exemplos, né? Baseado nas configurações mínimas que a gente viu dos programas Illustrator e Photoshop. Lembrando que se você usa outros programas, vale analisar aí quais são os requisitos mínimos de cada programa que você usa, para que você possa fazer a escolha de um notebook que realmente atenda às suas necessidades. Espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se ele te ajudou, deixa o like, deixa um comentáriozinho também para me ajudar. E foi isso pro vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!